Olá, minha gente, graça e paz. Estamos começando mais um Primeira Cast hoje com um convidado muito especial. Estamos recebendo aqui nosso querido amigo, irmão, parceiro, pastor Bruno Silva, o Bruno Barros, né? É assim que Bruno assina. Pastor Bruno é pastor da igreja Perdão em Graça, uma igreja de confissão reformada em Caruaru, no Alto do Moura. É comunicador, jornalista, teólogo, missionário, é responsável pelos projetos da Juvep no Sertão e tem muito mais coisa aqui que Bruno vai poder falar sobre ele mesmo, né? Casado com Jéssica, tem 2 filhos e é uma alegria receber Bruno aqui conosco nessa ocasião, em que nós vamos tratar de um tema que para mim é muito caro, sei que para Bruno também é muito caro, para nossa igreja, a primeira igreja congregacional de Caruaru, também é um tema muito importante porque nossa igreja esteve envolvida e ainda está com a plantação de várias igrejas no Nordeste. A nossa igreja foi a primeira igreja evangélica do Agreste Pernambucano, fundada em 1898, em Caruaru, quando ainda tinha, em média, 2.000 habitantes, né? Então nós vamos falar sobre missões e isso no contexto sertanejo. Mas eu queria dar as boas-vindas ao pastor Bruno e ele também vai dar as boas-vindas a vocês. Pastor, uma alegria te receber aqui e uma honra também para nós. Oi, Thomas, Pai do Senhor Jesus, que bom tê-lo aqui. Aliás, estar aqui com vocês, né? É uma honra muito singular para mim estar com todos esses irmãos queridos da congregacional. Eu tenho um respeito muito grande por vocês. Eu tenho uma consideração muito grande pela sua pessoa também, né? É um companheiro, é um amigo de caminhada, é alguém que nós possamos dizer que caminhamos de mãos dadas, né? Nos pensamentos reformados e, acima de tudo, também na evangelização. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Me sinto honrado com esse convite de vocês, com esses irmãos congregacionais, com essa igreja tão querida por Caruaru, que quando você fala para a gente um pouco da história da congregacional, ela é uma história que se confunde com todos os crentes de Caruaru, sabe? Eu digo, às vezes, conversando com alguns pastores, que a congregacional, nós somos devedores dela, devedores. É uma igreja muito proeminente, é uma igreja que trouxe para a gente tantas histórias bonitas, né? Do início da fé aqui na nossa cidade. Então, saber que essa igreja está avançando, está crescendo, e saber do seminário também, né? Nossos alunos, eu digo nossos porque nós temos 3 alunos nossos, a Perdão em Graça com vocês hoje, tendo aula, e nós temos visto o crescimento neles também. Então, meu caro, eu começo logo lhe parabenizando, viu, por todo esse trabalho, por toda a sua força, esse empenho seu e dos demais colaboradores, professores, a parte docência do seminário. E me alegrar muito em saber que Caruaru, hoje, isso é um fato inequívoco, é um fato singular que nós temos que destacar. Caruaru tem um seminário que não fica devendo a ninguém. Ao contrário, é um seminário que está crescendo, está avançando a nível Brasil e a nível internacional. Então, é uma proeza. Valorizemos isso. Amém. Muito obrigado, pastor. É alegria ter você aqui. A gente vai conversar sobre sertão, sobre cosmovisão sertaneja, sobre os desafios que temos no sertão em termos de igrejas locais. Não vamos conversar em termos denominacionais, né? Nossa conversa aqui abrirá um leque muito maior de uma cooperação mútua de várias igrejas de tradição reformada, podemos dizer assim, igrejas históricas que se preocupam com as necessidades missionárias que estão próximas de nós, né? A nossa Samaria, a nossa Judéia, né? Então, pastor, a primeira pergunta que eu tenho para você aqui, eu sei que há muita coisa que pode se dizer acerca disso, mas sei também que você tem experiência suficiente por trabalhar com a Juvep, por estar no campo sertanejo, por conhecer o campo sertanejo, por ensinar sobre isso também, seleciona, né, nessa área. Então, quais são os maiores desafios hoje da evangelização no sertão? Thomas, de fato a palavra desafio vem bem a calhar com a nossa realidade de hoje. Quando nós falamos aqui do nosso Nordeste, do sertão, nós temos diversos desafios, no plural mesmo. Mas eu quero destacar dois deles. O primeiro é o desafio educacional. Nós temos hoje no sertão pernambucano muitos obreiros, muitas igrejas, pessoas fazendo um trabalho relevante, mas com a teologia ainda um pouco distante, longe do que deveria ser uma realidade do evangelho centrado, de um evangelho onde se fala de cruz, de arrependimento, de transformação de vida por meio da palavra de Deus de fato, né? O secularismo, Tona, já chegou ao sertão, já chegou. E é uma avalanche muito grande. Então, hoje nós temos uma dificuldade muito grande quando nós encontramos obreiros, pastores, missionários, que têm, até de uma forma muito própria, muito forte, pregado e atuado lá.
Mas no campo educacional, nós temos hoje grandes desafios, grandes dificuldades. Eu enumero aqui um segundo desafio, que é o desafio da compreensão bíblica da igreja, de modo em geral, com seu papel missionário, né? As igrejas, Thomas, estão trabalhando para dentro. Essa que é a grande realidade hoje, né? Esse secularismo, a teologia da prosperidade, que tem trabalhado em torno das igrejas, não só de Caruaru, mas de todo o nosso estado aqui, tem elevado isso. Você tem uma ideia? A Juvep já plantou nesses mais de 42 anos mais de 91 igrejas, né? São mais de 200 cidades alcançadas. Então, ininterruptamente, são 2 projetos por ano, né? A cada 6 meses, um projeto missionário, onde nós vamos com uma equipe, com mais de 120 pessoas, planta-se uma igreja, deixa uma igreja plantada com uma família missionária, uma família de obreiros naquela cidade, trabalhando. Então, assim, tem sido um trabalho muito relevante, muito gigante. Mas quando eu olho para os desafios que nós temos diante da parte educacional e diante da parte da compreensão da igreja, e quando eu falo compreensão da igreja, eu estou falando dos irmãos que vão para os cultos no sábado, no domingo, na quarta-feira, e vão única e exclusivamente pensando em ocupar um banco de igreja, estar naquela igreja ali, ouvir a palavra de Deus, mas no campo prático, no seu entendimento acerca da evangelização e do seu compromisso com o sertão, não temos. Então, assim, são grandes desafios. Haja vista que nós estamos em um estado, né, como Pernambuco e como o Nordeste, que temos, eu posso dizer assim, hoje, um desafio que é exclusivamente nosso, comparado com outros países. Uhum. O catolicismo popular que nós temos aqui no Nordeste, Thomas, ele é de fato um grande desafio para a gente. Porque não é um catolicismo à la Roma, né? A Vaticano, Papa, mas é um catolicismo criado aqui no nosso Nordeste. Então, assim, Pernambuco, Bahia, Piauí, Alagoas, principalmente esses centros aqui, eles são muito fortes nesse sentido. Então, a nossa hermenêutica nordestina, se nós vamos tratar isso daqui a pouco, mas ela é muito forte nesse sentido. Então, uma boa teologia, um campo de ensino bem centrado, forte, fortalecendo esses obreiros, com uma igreja alinhada com o seu compromisso de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Então, nós já temos aí uma grande ideia de um trabalho mais relevante, mais Uhum. forte que nós possamos fazer. Uhum. Bruno, nessa palavra, nessa introdutória excelente que você trouxe sobre os desafios do sertão, me veio à mente aqui algumas questões. Quando a gente falava de sertão, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu me lembro quando eu estava no seminário, que se falava de missões no sertão, né? Na época, Juvep estava começando, não sei se você lembra da AMAI, eu não sei se a AMAI Sim. ainda está atuando, mas eram missões que estavam voltadas para o sertão. Quando você falava de sertão, você pensava na turma comendo calango, comendo palma, né? Você pensava num contexto econômico dificílimo, terrível de se viver, além do clima, né? Da dificuldade do clima. Quando nós falamos hoje de cidades sertanejas, em termos econômicos, né, nós estamos falando de outra realidade. Há pouco, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre isso. Uhum. Você disse até uma coisa muito interessante. Você disse, Thomas, hoje o vaqueiro anda de moto e usa iPhone, né? Então a gente tem outra realidade econômica e isso também, eu acredito que potencializa o secularismo. Você tem um abandono do padrão moral cristão, de modo geral, vamos dizer assim, católico romano, né? Uhum. Por causa também da invasão do secularismo. Antes, quando nós pensávamos, por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, em divórcio, em famílias tradicionais, porque quando você fala de sertão, você está falando de costumes conservadores, pelo menos era assim, né? Uhum. Uhum. Mas hoje, de modo geral, costumes conservadores. Hoje a coisa também mudou. Então, a questão econômica ainda é um desafio ou ela já foi superada nessa questão? Porque eu lembro-me quando eu era seminarista que falávamos de obreiros que estavam no sertão, que sofriam muito em termos econômicos. Essa realidade ainda permanece, ou as cidades e essas igrejas já evoluíram a tal ponto de essa questão econômica não ser mais o grande problema. Hoje a gente tem
mercado digital, tem uma série de possibilidades também de Uhum. você ter uma rentabilidade, outras plataformas de rentabilidade, né? Então, como é que você vê isso? Como é que você analisa isso? Olha, eu penso o seguinte: ah, com a chegada das parabólicas ao sertão há anos atrás, Uhum. chegou a comunicação, chegou a informação. Então, o vaqueiro, a dona de casa, o sertanejo raiz, que ficava ao pé do rádio ouvindo as notícias vez outra, e ele era mais concentrado na sua demanda, na sua lida diária, hoje não é mais a mesma pessoa. Você tem uma ideia que em 1995 houve um clamor da Juvep para que no Congresso Nordestino de Missões, aqui em Caruaru, começou aqui em Caruaru, houvesse um clamor para que as igrejas do Brasil olhassem para o sertão. Então, naquele período, as igrejas do Brasil olharam para o sertão e começaram a pensar em evangelizar o sertão. Em 95, o censo demográfico do IBGE, nós tínhamos 7% de presença evangélica no sertão pernambucano. Então, os missionários, quando vieram para cá, olhando para o sertão, para plantar igrejas aqui, revitalizar igrejas e apoiar e tudo mais, eles encararam uma seca, encararam naquele período muita escassez, Uhum. mas que num período de 10 anos para cá, e principalmente, Thomas, com programas sociais que foram implantados no sertão pernambucano, no sertão paraibano, aconteceu que o acesso a crédito levou o vaqueiro a ter uma casa própria, a comprar uma moto, a ter uma boa televisão e tudo mais. O que acontece hoje? Eu quero destacar dois pontos aqui para você. Primeiro, há uma apologia à pobreza ainda no sertão que não existe hoje mais. Né? Até algumas agências missionárias, quando criam um cartaz com aquela casa de taipa, uma Uhum. caveira de uma vaca no chão, lá na estrada, né? Aquela coisa e outra. Gente, aquilo ali é quanto mais pior, melhor. A realidade sertaneja hoje é diferente. Você vai no sertão pernambucano, Thomas, você vai se deparar com sertanejo digital influencer, com índio em tribos digital influencer. Restaurante japonês, né? Gente, olha, tem sushi no sertão. Tem sushi no sertão. Então é o seguinte, do ponto de vista econômico, embora que ah, o Pernambuco hoje no censo demográfico nós somos o 17º estado em nosso DH, em desenvolvimento humano, IDH, Pernambuco hoje tem muita prosperidade. Uhum. Então, ou seja, o sertão pernambucano, com a chegada da comunicação e da tecnologia, trouxe muitos benefícios no campo financeiro. Ou seja, a maior bacia leiteira é nossa, o maior polo de gesso do estado do Brasil é nosso, Uhum. os polos de moda do Nordeste são nossos também. Então, quando eu digo nossos, é que muitos vaqueiros, hoje em dia, são aqueles vaqueiros classificados de 50 anos acima. Os filhos deles hoje agora são médicos, a menina não quer mais na roça, ela agora é costureira. Ela tem uma máquina de costurar dentro de casa. Então, assim, a evolução econômica no sertão não é a mesma evolução de anos atrás. Agora sim, nós encontramos muita escassez ainda, muitos abusos econômicos encontramos. Tem cidade aqui do nosso sertão, por exemplo, que um carro-pipa custa R$ 750 para um sertanejo. 750. Então, a igreja brasileira também, ela trouxe muitos aportes financeiros. Você tem uma ideia? O pastor Antônio que está lá em Manari hoje, Manari era a pior cidade para se viver do país. Era o menor índice de IDH do país, era Manari aqui em Pernambuco. Com a presença evangélica lá, com a evangelização lá, ela saiu desse patamar. Uhum. Então trouxe um crescimento muito geral. Então, assim, quando nós falamos hoje em evangelho, eu penso que não é a mesma coisa de evangelizar hoje o sertanejo como era há tempos atrás. Porque você chega na casa do sertanejo hoje, você vai encontrar um sertanejo informado. Um cara que está com o telefone na mão. E no Uhum. telefone ele tem acesso a Trump, nos Estados Unidos, na eleição dos Estados Unidos. Você vai para um vaqueiro, é estranho. Um vaqueiro falar com você sobre a eleição dos Estados Unidos. Você vai conversar com um sertanejo, ele falando da economia brasileira. Então, coisas que não tinha há tempos atrás. Né? Então, assim, a formulação hoje e o que nós chamamos de hermenêutica nordestina hoje é muito diferente de tempos atrás. Você tem o sertanejo preocupado com a alta do dólar, Pois é. porque vai afetar o seu plantio, o seu negócio, suas vendas, né? Então, essa questão da informação que você tocou, ela é muito interessante, porque ela está muito ligada àquilo que você falou na outra pergunta sobre a educação. Então, você tocou no ponto aí, assim, sensacional, acerca da conexão que há
da chegada do evangelho com a mudança de paradigma cultural de uma cidade, né? Então, o evangelho chega, e a gente vê isso por meio da reforma, né? Ele potencializa desenvolvimento educacional, porque a gente lida direto com o livro, a Uhum. gente lê muito livro no culto, a gente tem escola bíblica dominical, a gente tem cursos para líderes, treinamento de departamento infantil, essas coisas, né? Então, Bruno, essa questão da evangelização e dos projetos sociais, a gente tem um desafio, como reformados, por exemplo, né, de pensarmos nessa questão com cautela. A gente viu a ascensão que a teologia da libertação deu a essa questão da pobreza, acabou transformando o cristianismo em socorro ao pobre, né? Uhum. Reduziu tudo a isso. A gente viu a missão integral, a teologia da missão integral, abraçando isso em algum momento. Então acabou virando um braço protestante da teologia da libertação. Mas muitas vezes a gente abraçou também uma posição de não pensar no carente, no pobre, no necessitado, em termos de ação social, de assistência social, porque abraçamos uma ideia de que devemos apenas anunciar o evangelho, falar do evangelho, correndo o risco de demonstrarmos apenas o evangelho intelectualmente e não relacionalmente. Então, como é que a gente equaciona isso hoje em relação ao sertão? Porque a gente sabe também que a natureza humana é terrível. Então, se eu chego com a proposta de cavar poços numa cidade, numa comunidade, num povoado, num vilarejo, certamente aquelas pessoas que serão beneficiadas pelos poços, elas, em primeira mão, vão dar uma abertura para o trabalho evangelístico que trouxe aquele benefício. Mas corremos o risco aí de termos apenas um interesse capital na igreja e não um interesse espiritual na igreja. Como é que a gente dimensiona isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre os perigos, sobre a necessidade de lidar com essa questão da pobreza ainda, mesmo sabendo que não é como era, mas ainda existe, né? Como você falou. Tem gente que compra aí um caminhão pipa por R$ 700, R$ 750. Então, como é que a gente lida com essas tensões? Olha, quando nós falamos de poço, exclusivamente poço, eu creio que é um benefício gigantesco diante de cidades, povoados que estão distantes de todos e todos, mas que eles não têm um bem precioso como água. Uhum, Sim, eu valorizo muito isso. Eu creio que é um trabalho, é um agir. Eu parabenizo a igreja, os missionários que fazem esse tipo de trabalho, Thomas. Mas eu quero levar em consideração alguns aspectos. O primeiro deles é que a parte social, por natureza do homem, o homem já quer benefícios. Então, é como se fosse uma moeda de troca. Vem para cá ouvir o evangelho, mas em contrapartida nós vamos também dar assistência a você nesse ponto aqui, para você ter alguma coisa. Quando nós não pensamos no educacional, por exemplo, fazer um trabalho como os jesuítas fizeram. No Brasil colonial, e eu falo isso ligado aqui ao sertão, porque isso trouxe impactos para a gente aqui no uhum, sertão. uhum, Mesmo com a queda deles lá em 1759, nesse declínio todo deles, mas eles deixaram uma marca que era o seguinte: os jesuítas catequizaram os nordestinos, com o Brasil colonial trazendo um evangelho para eles católico, aliás, um evangelho não, trazendo um catolicismo para eles, e pegaram os escravos e uniram os dois, de que ponto? Educando, ensinando a ler, e ler através das lentes da Igreja Católica. Então, daí nós surgimos com índios, com escravos, católicos e formados e letrados. Então, esses caras começaram a defender uma fé que eles tinham nela. Nós não fazemos isso. Nós fazemos o seguinte: agora, até recentemente, nós fomos para um avanço missionário e um rapaz disse a mim: olha, pastor, na programação está a entrega de cachorro-quente a tal hora da tarde para aquela comunidade lá. E eu fiz, meu irmão, nós não vamos fazer isso. Por quê? Não é que. O seguinte, essa comunidade não é uma comunidade carente, pobre. Então, assim, nós não estamos sabendo saber separar o que é evangelho, pregação do evangelho e trabalho social. Eu penso que a pregação do evangelho, primeiramente, na vida do sertanejo, quando ele conhece o evangelho, a graça o alcança, e ele começa a entender na Bíblia que ele pode estudar, que ele pode se formar, que ele pode ter uma condição melhor, que ele não precisa viver dependente de um programa social,
mas que ele pode dar dignidade para a família dele através de uma educação que ele venha ter. Uhum. Então nós fomos ensinados que dignidade é dada através de uma cesta básica. Dá uma cesta básica para aquela família para trazer dignidade. Não, não é dignidade. Nós temos que ter nosso papel social nosso e preocupar com a fome das viúvas, dos órfãos e tudo mais. É bíblico isso. Agora, do ponto de vista efeitos de mudança do evangelho, não existe. Você quer ver só uma coisa? Deixa eu dar um testemunho rapidamente para você. Não estou lembrando agora o nome da cidade, mas havia em uma cidade aqui do Piauí, um povoado chamado Santa Helena. E lá o evangelho começa a entrar por meio de missionários. E daqui a pouco, Thomas, mais de 85% daquelas pessoas eram evangélicas, estavam dentro da igreja. E o que é que eles compreenderam? Rapaz, como é que nós podemos morar em um lugar chamado Santa Helena, onde quase todo mundo aqui é evangélico? Fizeram um ofício, foram para a prefeitura e disseram, olha, a partir de hoje nós queremos que a nossa comunidade seja chamada Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que isso é lembrado dos reformadores, da reforma, a mudança social, a mudança política no Estado, como isso mexe. Então, hoje, há uma permissão nossa de que o Estado entre dentro dessas questões, transforma a vida social e nós, como pregadores, como missionários, aceitamos isso dizendo que está correto. E não está correto. O correto é a pregação do evangelho e, por meio dela, o conhecimento bíblico da pessoa vai trazer intelectualidade dela suficiente para que ela possa querer trabalhar. Olha, temos índios, temos sertanejos que eram vaqueiros analfabetos, índios analfabetos, que por meio da pregação do evangelho e como eleitos de Deus, convertidos agora, começaram a estudar. O que é que eles fizeram agora? Vamos buscar a universidade, buscar uma faculdade. Então, agora são crentes em Cristo Jesus, membros de uma igreja, de uma comunidade de fé, mas ao mesmo tempo também entendendo o seu papel intelectual na sociedade, buscando conhecimento. E por meio desse conhecimento, sim, uma transformação de vida. Então, assim, isso traz grandes prejuízos para a gente, grandes prejuízos, porque querer pontuar com você aqui o seguinte, naquela seca de 32 que teve no país Brasil, muitos sertanejos migraram para o norte, foram para São Paulo, em busca de emprego. E o que aconteceu? Muitos deixaram suas casas, suas esposas e não voltaram mais. E os que voltaram, voltaram mais pobres do que foram. E muitos que ficaram aqui e que tiveram contato com o evangelho, viraram dono de armazém, empresa de leite, da bacia leiteira, homens que foram trabalhar com agricultura de uma forma mais moderna e cresceram na vida. Então, eu penso que há da nossa parte um cuidado, e tem que haver esse cuidado, de saber separar o que é um trabalho social, porque às vezes a gente está enchendo as cidades de postos e tudo bem com isso, cesta básica, alimentando as pessoas, mas no final das contas vão ser pessoas que vão ter água, vão ter alimento, mas biblicamente falando, evangelho na vida delas não vão ter. Excelente, muito bom. Você falou dos jesuítas, né, e do trabalho que eles fizeram. É interessante essa questão, porque o trabalho dos jesuítas é desenvolvido a partir de uma preocupação com a reforma protestante. Sim. E a reforma protestante teve esse trabalho fortíssimo na área educacional, né? A alfabetização, a própria tradução da Bíblia para o alemão, né, feita por Lutero, as escolas, os reformadores abriram as primeiras escolas para meninas, né? Então, era algo inovador naquela época. Então, na Igreja Católica, a gente tinha um contexto de que a ignorância é a mãe da piedade. Então, você estava preocupado mais em nutrir uma espiritualidade no povo, independente do conhecimento bíblico. Daí a necessidade das imagens, que é a Bíblia dos leigos, né? A reforma protestante, então, que vem desse contexto, dessa linha, essa timeline aí, da renascença, do humanismo, da questão ad fontes, de volta às fontes, né, da pesquisa científica. A reforma é consequência desse movimento histórico. Então foi preciso que o catolicismo se reinventasse em termos de missão para responder aquilo que o protestantismo estava falando. Interessante você pontuar, como você pontuou, né, que hoje nós não fazemos isso, mas lá quem fazia primeiro éramos nós. Né? Então, isso que você falou foi muito bom, porque nem nos leva para um lado, para um polo, ignorando a necessidade da pregação
da comunicação verbal do evangelho, e também não nos faz ignorar as necessidades sociais, Sim. né, do sertanejo. Mas olha, Thomas, só uma questão aqui também. Que nós, quando pensamos em evangelização, no sertão praticamente, a gente pensa o seguinte: vou sair de casa, vou pegar minha Bíblia, vou pegar meu carro, vou lá no sertão, nas brenhas, dentro do mato, falar de alguém para Jesus, volto para casa e está resolvido. Esse trabalho nosso hoje, e é muito o que eu estou fazendo agora, me voltando para isso, é que eu estou obstinado, desejoso, de levar não somente o evangelho, mas levar a educação, dar acesso à educação aos jovens sertanejos, porque são esses jovens sertanejos que nós queremos, Thomas, despejar dentro das faculdades, dentro dos consultórios médicos, Uhum. homens crentes que estejam lá no campo universitário. Hoje nós não temos mais. E nós não temos essa preocupação de formar nossa geração do ponto de vista de termos representantes legitimamente crentes, piedosos, homens convencionais, mulheres também, nas esferas jurídicas, medicina, na arte, do modo geral. E o sertanejo hoje, ele precisa desse aporte. Nós precisamos olhar para ele com muito carinho para pregar o evangelho para eles e as ovelhas de Cristo lá que ouvem a voz do seu pastor e agora estão cercados pela bondade de Deus, nós desenvolvermos eles ao ponto de nós colocarmos ele nas universidades, de um modo que o sertanejo ele cresça. Olha, uma moça me contando que ela é de uma cidade aqui de Bimirim. E ela disse: Olha, eu estudei, me formei em Recife. Quando eu terminei de me formar em Recife Medicina, eu voltei para atuar na cidade onde eu nasci. Eu não queria trabalhar nos grandes centros. Minha educação, meu sonho era servir a minha cidade. Então, hoje ela é uma cardiologista que serve na cidade dela de uma forma primorosa. Então, é essa visão que nós queremos trazer também, sabe? Que está sendo esquecida. A gente está só focando no seguinte: vamos lá pregar para o camarada, vai ser crente, amém, dentro de uma igreja, deixa ele dentro de uma igreja, está resolvido. Não, nós temos que desenvolver a educação daquela pessoa, trazê-lo a um ponto educacional, e é onde entra a importância de um bom seminário, né, de uma boa doutrina, para que essa pessoa não somente agora seja um sertanejo crente, mas um sertanejo educacionalmente falando, que tenha sonhos, objetivos de construir uma educação que vá lá para a universidade. Ocupar esses espaços vazios que nós temos hoje. Então, esse é um dos pontos também. Excelente. Pastor, como é que a gente pode pensar nos principais pontos que constituem uma cosmovisão sertaneja? Então, há certas características, né? A gente sabe que, a depender de cidades e cidades, mesmo próximas, né? A gente está aqui no Agreste, então a gente vai ter já costumes diferentes em Toritama, costumes diferentes em Santa Cruz, costumes diferentes em Quipapá, que está aqui perto de nós, né? Ou Cupira, que está aqui perto de nós. Mas, de modo geral, o que caracteriza a cosmovisão sertaneja? Eu quero voltar ao ponto do catolicismo popular. Porque na colonização deles, nós, por natureza aqui, somos indígenas, né? Nosso país. Então, indígenas animistas, que eles viviam da natureza e as crenças deles estavam na natureza. Então, para eles, os deuses dele, né? Tem alguns amigos que brincam que era o Egito de mata, né? O nosso sertão. Mas os índios, eles tinham os seus pressupostos na natureza, na árvore, no sol, no rio e tudo mais. Então, quando eles recebem uma doutrinação católica, eles juntam essas duas coisas, fazem uma salada mista e cria-se aqui agora um catolicismo popular. É daí que nasceu a rezadeira, a bezendeira, o adivinhador, e as mais de 200 formas de olhar para Maria aqui no sertão. Thomas, quando nós falamos de pregar e de fé, fé é uma das coisas que os sertanejos mais têm. Eles têm uma crença absurda, fora do comum. Então, o catolicismo popular ganhou uma força gigantesca em muitos anos aqui no sertão. A ida dos homens para o sul do país, para em busca de sobrevivência, e não voltaram. Então, a mãe de família, a mulher sertaneja, ela ficou como a responsável pela casa e a figura maior da casa. Então, aí cresce uma figura mariana, de Maria. Então, dentro disso, a crença nos vigários, nos freis, nas romarias, tudo isso que não são dogmas católicos. O padre Cícero mesmo até expulso foi da Igreja Católica.
Então, mas o católico sertanejo, ele é diferente de todo catolicismo, de todo catolicismo mundial. Então, assim, por mais que o Nordeste seja 19 vezes menor que a África, o nosso desafio é tão quanto lá. Porque nós temos aqui agora um catolicismo popular que precisa ser enfrentado biblicamente falando, mas que quando chega no quesito fé, é o que eles mais têm. É o que eles mais têm. Então, qual o papel hoje de uma hermenêutica mais saudável para o nordestino? É justamente desconstruir da mentalidade do sertanejo essa fé, essa crença que eles têm em tudo e em todos, menos num Deus verdadeiro. Porque a gente escuta até de pastores pregando isso, que o mesmo Deus da Igreja Católica é o mesmo Deus da Igreja Evangélica. Não, não é. Não é. Ah, Jesus tem o mesmo peso de igualdade com Maria no sertão do que qualquer outro lugar. Então, assim, ela é a grande intercessora. As festas da Mãe Rainha, as festas populares, é tudo muito forte sobre isso. Você tem uma ideia das 185 cidades que nós temos em Pernambuco? Vamos tirar aqui a capital, 184. Nós temos 15 cidades em Pernambuco, eu fiz esse levantamento, Thomas, que são com nomes católicos, de santos católicos. Aí você tem uma ideia, aqui São José de Belmonte. Uhum. Belmonte era só o nome da cidade. Houve uma doença na cidade, uma peste, teve lá aquela cidade. E o fazendeiro de lá, o que é que ele fez? Fiz um voto, que se houvesse cura, ia passar a se chamar São José de Belmonte. Então veja que a questão católica popular deles é muito enraizada aqui no sertão. As cidades são enraizadas sobre isso. A quantidade de festas, de padroeiros que nós temos aqui no sertão é diferente de qualquer lugar do mundo. As maiores estátuas de adoração católicas do mundo estão aqui no Nordeste. A imagem de Santa Rita, ela é maior do que o Cristo Redentor, maior do que a Estátua da Liberdade, é maior do que a estátua de Buda. Então, o Cristo Protetor do Rio Grande do Sul e o Cristo Redentor do Rio de Janeiro chegam nem perto da imagem dessa que está lá em Natal, né? Então, veja, nós temos as maiores estátuas da adoração do mundo aqui no Nordeste. Nós temos aqui no Sertão e no Nordeste a maior fonte hoje de catolicismo popular, que é o homem sertanejo que crê que São Pedro é quem manda chuva, que Santo Antônio é quem cuida dessas questões casamenteiras também. Então, aí quando você junta tudo isso, dos índios que trouxeram a sua cultura e foram mesclados com o catolicismo, e daí nasce rezadeira, bezendeira e tudo mais, nós temos que olhar para todo esse contexto, e principalmente conhecer a história, que é uma coisa que o crente e que os missionários, eu tenho batido muito essa tecla, nós temos que conhecer a fundo a história da chegada católica, do catolicismo popular, das nossas culturas dentro do nosso Nordeste. Porque como é que eu vou pregar na casa de alguém? Como é que eu vou discipular alguém dentro do sertão pernambucano que não tem acesso à televisão ou que não tem acesso à informação, mas seja um católico raiz, se essa pessoa foi criada a vida inteira nessas crendices populares que tem hoje? Então, assim, eu acho que um grande desafio nosso hoje, com a pregação do evangelho, hoje, com o evangelismo de um modo em geral no sertão, é ter esse conhecimento desse catolicismo popular, dessas raízes, dessas matrizes e dessas autoridades que tem a igreja por lá. Uma vez que eu conheço isso aqui agora, aí sim, aí biblicamente falando, eu vou poder trabalhar a desconstrução, mostrando que não, Jesus, ele é o único intercessor. Às vezes eu estou na casa de uma mulher que ela é bem católica, e vou para Lucas. Vou dizer, olha, Jesus, olha Maria falando aqui, que ela também tem Jesus como Deus, o seu Salvador. Até Maria precisou de um Salvador. E as pessoas não sabem disso. Porque na cabeça delas, Maria é quem salva junto com Jesus. Ela é quem intercede junto com Jesus. Então, quando eu começo a desconstruir essas questões, mostrar que, primeiro, em João capítulo 1, que Jesus ele é o Verbo de Deus, que ele habitou entre nós, é desconstruir pessoas como Padre Cícero, como Frei Damião, como Antônio Conselheiro, que trabalharam essas questões aqui e enraizaram muito, muito. Então, assim, o nosso desafio hoje, como cristãos, e pregar o evangelho no sertão pernambucano, está muito ligado, Thomas, àquilo que eu entendo como cultura popular. É onde eu volto para dizer que nós precisamos estudar, meu irmão. Estudar muito, conhecer muito essa cultura sertaneja. Não é somente levar poeira no sertão e dizer que está tudo certo e isso é evangelho. Não. Uhum. Nós temos que trabalhar fortemente na doutrinação e na desconstrução dos ensinos católicos populares que temos. Que esse, para mim, é um grande desafio. Porque dos 8 povos não alcançados,
E quando eu falo aqui de sertanejo, de indígena, de ribeirinhos e um público que está entre todos eles, que são os surdos, porque nós temos índios surdos, sertanejos surdos, nós temos ciganos surdos, e são pessoas que nem nome tem. Você chega na casa popular, o cara não tem nem nome, é fulano o mudo, fulano surdo. Ele não tem nome, mas até isso a gente tem que trabalhar pensando bem sobre isso. Mas todas essas matrizes religiosas, Thomas, elas são desconstruídas a partir do momento que eu entendo, à luz das escrituras, como eu posso confrontá-las. É onde muitos se perdem, né? Porque o sertanejo ele tem medo que você entre na casa dele para destruir ou desconstruir aquilo que ele entende como o pai ensinou, o que a mãe ensinou e tudo mais. Mas no momento que nós pregamos o evangelho, debaixo da autoridade bíblica, e aquilo que Paulo falou, sabe, que não tinha vergonha do evangelho, porque o evangelho nunca envergonhou Paulo, isso é a primazia. Porque uma vez quando o sertanejo começa a entender isso e desconstruir isso, aí você vê o poder maravilhoso, gracioso da palavra de Deus, Thomas. Bem, isso mesmo. Coisa boa. Estamos chegando aqui perto do fim, mas eu queria ainda lhe perguntar aqui por que o trabalho de evangelização no sertão é tão urgente. É muito comum, né, quando a gente fala missões, por exemplo, a gente está pensando em África. Hoje parece que a vibe é outra, já é Europa, né? Os olhares estão muito voltados para a Europa por causa da apostasia, do secularismo e tudo mais. Mas por que nós devemos também não apenas olhar para a África e Europa, mas por que devemos olhar com urgência para o sertão? E dentro dessa pergunta, como as igrejas podem contribuir com a evangelização sertaneja? Excelente pergunta, meu irmão. Sensacional. Sensacional a pergunta. Muito boa. Thomas, hoje nós temos no mundo mais de 7.400 povos não alcançados ainda. Nós temos aí 41% da população global mundial que ainda não teve acesso ao evangelho. Nós estamos falando aqui, Thomas, agora de cerca de 3 bilhões de pessoas. A população dos Estados Unidos hoje, ela não se compara com o tamanho da igreja perseguida. Estou falando da maior potência do mundo. Hoje nós temos mais de 38 milhões de pessoas e igrejas sendo perseguidas pelo mundo. E dentro de tudo isso, nós valorizamos que as últimas fronteiras da evangelização estão na Ásia, os povos não alcançados. Mas aqui no Nordeste brasileiro, aqui no Nordeste pernambucano, e me dirigindo aos irmãos da congregacional, das igrejas aqui da nossa região, o sertão pernambucano, o sertão paraibano, eles clamam, eles gritam pela pregação do evangelho. Nós temos muitos missionários passando fome, Thomas, no sertão, enfrentando muitas dificuldades. Para o sertão é necessária estrutura para se trabalhar no sertão, porque são lugares remotos. Não é qualquer carro que chega lá. Tem até um amigo nosso que tem um Kwid, né? Com todo respeito a quem tem Kwid, mas ele vai usar o Kwid lá no sertão. E eu fico brincando que o nome do carro dele é Deus Cuide de Mim, porque é um desafio entrar com um carro nessas regiões remotas lá. Agora veja, nós temos aqui no sertão pernambucano, no sertão paraibano hoje, só de tribos indígenas são mais de 116 povos indígenas aqui. Desses povos, Thomas, que nós temos aqui, e de 273 etnias que nós temos aqui no nosso Nordeste. Quando eu digo etnia, estou falando de sertanejos, e dentro dessa cultura que você falou, que cada lugar tem sua peculiaridade, nós temos apenas quatro etnias que têm traduções bíblicas hoje, na sua língua original. Olha a distância que nós temos ainda sobre isso. Então, o sertanejo, ele não tem Bíblia, o sertanejo, ele não tem acesso ao Evangelho, o sertanejo não tem acesso a um culto reformado, a entender o que é princípio regulador de culto. Então, nós temos hoje um desafio muito grande, muito grande. Sabe, se eu fosse olhar para esses 57 milhões de nordestinos que nós temos, desse povo guerreiro, forte, e fosse olhar extremamente para o sertão, eu dizer, a nossa África está aqui. Thomas, Jesus prometeu que o evangelho ia ser pregado até os confins da terra. Aqueles confins até os lugares mais distantes. E vai ser pregado. Se ele disse, vai acontecer isso. Então, quando eu olho para a Europa, quando eu olho para os Estados Unidos, quando eu olho para a Ásia, eu respeito, eu oro, eu choro com meus irmãos de lá. Mas quando eu olho aqui para a minha região,
para o sertão pernambucano, para o sertão paraibano, e vejo aqui cidades de Pernambuco. Dessas cidades de Pernambuco, mais de 40% não tem um trabalho hoje evangelístico. Quando eu digo trabalho evangelístico, não tem hoje, digamos, uma igreja que adota uma família missionária ou um missionário e investem recursos, investe com material para poder ser levado para o sertão. Eu tenho peregrinado por algumas igrejas, pregado em algumas igrejas nesse Brasil, e Deus, desde o começo do ano, desse ano 2025, eu tenho dito para os irmãos, nós temos que olhar para o sertão. Nós temos que ter zelo pelo sertão. Olhe, como um bom corintiano, o Corinthians, a sua torcida, Thomas, ela arrecadou em 24 horas 24 milhões para pagar um estádio de futebol. Um boleto de um estádio de futebol. 24 milhões. A média de oferta de um crente em missões é 37 centavos por ano. Nós temos números alarmantes acerca das contribuições dos povos do sul do país, das igrejas, sobre isso. E quando eu olho aqui para a nossa região, como Caruaru, como Santa Cruz, como Recife, eu acho que essa responsabilidade é nossa. Essa bandeira é nossa. Eu tenho dito a alguns empresários, como você tem uma folha salarial aí de 20, 30 funcionários, adote um missionário como fosse um funcionário seu, para dar ele pelo menos dignidade de trabalhar no sertão pernambucano. Eu tenho para algumas igrejas, olha, abra mão de um ar-condicionado e compre bíblias e mande para esse sertão, para esses missionários trabalharem no sertão. A quantidade, Thomas, de crianças que nós temos no sertão é um absurdo. Então, os jovens, os professores, os pastores, todos nós temos que estar irmanados nesse momento, de mãos dadas, para termos um trabalho de dessedentar esse sertão pernambucano nosso, né? Então, há uma urgência muito grande, de acordo com essa quantidade de cidades ainda a serem alcançadas, a serem trabalhadas no sertão pernambucano. Então, assim, para finalizar, quando eu olho para o sertão, eu vejo uma África vazia. E as igrejas brasileiras, as igrejas pernambucanas, locais, as nossas comunidades, temos que dar as mãos nesse momento para fazer isso, né? Para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. E sabe, Thomas, eu não sou contra que uma igreja tenha um bom banco para sentar, um bom ar-condicionado, acho que isso é válido. Uma sala para as crianças confortável. Eu penso que nós temos que ter isso, nós temos que ter. Mas a rigor também eu penso que as igrejas têm que sentar com o seu povo, com a sua comunidade, com a sua liderança e dizer, vamos traçar uma meta para o sertão pernambucano. Porque nós fomos plantados aqui em Caruaru não por um acaso. Nós estamos na porta de um eixo de mais de 47 cidades. Então, essas cidades que nós estamos falando aqui afora, para dentro do sertão pernambucano, ela precisa ser evangelizada. Precisa muito. Então, assim, essas mesmas regiões nossas aqui, do Vale de São Francisco, daqui do sertão pernambucano, elas precisam urgentemente de líderes, de pastores, de missionários. Então, nós temos muita urgência, sabe? Muita urgência porque eu vejo, Thomas, às vezes a porta da graça fechando. O tempo está acelerado. E o que é que nós temos feito na evangelização? Então, eu penso que nós temos que praticar hoje o nosso ID, né? Fazer parte, de fato, da grande comissão. Da grande comissão. Eu tenho dito a empresários, tenho dito a irmãos, tenho dito a pastores. Nós temos que nos irmanar em prol de um bem maior. Você outro dia falava comigo no telefone no particular. Eu quero externar isso aqui para toda a congregação, para os irmãos. A preocupação sua de pregar no o evangelho sertão pernambucano, a parte de placa de igreja, esse pensamento, meu irmão, eu te parabenizo por ele, porque esse é um pensamento legitimamente falando de um crente. Eu entendo que nós temos que entender que o evangelho é maior do que nossas placas, é maior do que nossos seminários, é maior do que nossas igrejas. Então nós servimos a um só Deus, a um só Jesus Cristo, a um só evangelho. Então as nossas placas devem ser colocadas de lado, diante da urgência que nós temos hoje de pregar o evangelho para o sertanejo. Deus nos ajude, né, meu irmão? Pastor, caminhando para o fim, aqui foi muito boa a nossa conversa, mas eu queria que você desse uma palavra final sobre a importância da boa formação dos obreiros que estão no sertão ou que vão para o sertão, né? Por que a boa formação teológica, intelectual, educacional? Por que isso é importante? Porque, obviamente, a gente sabe que existem irmãos muito valorosos que estão no sertão, como você mencionou,
mas que não tiveram oportunidade de ter uma boa formação. Então isso gera uma série de deficiências na própria vida e saúde da igreja local, por desconhecimento doutrinário, desconhecimento bíblico, muitas vezes, né? Eu lembro, pastor, que há alguns anos eu fui a Minas, a Belo Horizonte, para exame de um candidato, junto com outros pastores, né? E fomos examinar um candidato que estava numa cidade do Mato Grosso. Ele veio de lá para Belo Horizonte. Estava pastoreando uma igreja há 10 anos. Nenhum pastor queria ir para aquele campo. Ele estava a 200 quilômetros da primeira igreja evangélica mais próxima. O cara estava isolado. Estava a 500 quilômetros de um seminário presencial. E quando nós começamos o exame, eu perguntei a ele se ele podia me dizer 3 passagens que corroborassem a doutrina da Trindade. Ele disse, eu não sei. Eu disse, me dê 3 passagens que mostram que o homem é pecador e que ele necessita urgentemente de salvação. Ele disse, eu também não sei lhe dizer de cabeça. Só deixar eu abro aqui minha Bíblia e vejo as minhas marcações. Mas era um homem que estava à frente da igreja há 10 anos. Inevitavelmente a gente reconhece o amor do irmão pela igreja e assumir aquele posto mesmo sem uma condição mínima. Mas sabemos também que isso pode gerar uma avalanche de dificuldades e problemas futuros e presentes para a igreja. Então, por que os obreiros sertanejos que estão ou que vão para lá precisam de uma boa formação? Calvino dizia que o trono é o púlpito de Deus. Eu penso que a pregação do evangelho, ela é na nossa vida, Thomas, o nosso bem maior. A missão de Deus é a maior missão das nossas vidas, que é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Quando nós falamos em pregar o evangelho de Jesus Cristo, nós temos que estar reféns extremamente da Sagrada Escritura e pregá-la com fidelidade. Mas como eu posso pregar com fidelidade sem saber, sem conhecer, sem ter tudo isso? Então eu julgo aqui 2 questões. A primeira, que é a minha responsabilidade, que é a responsabilidade sua como pregador, como obreiro, como alguém que está na igreja, como alguém que almeja o campo missionário, em estudar, em se aprofundar, em ter uma teologia muito centrada. A sua responsabilidade é investir recursos para o seu conhecimento, seja ele em livros, seja ele num bom seminário, em curso de especialização, mas ter essa busca. Porque a grande questão não é ir de pregar o evangelho, é como ir pregar o evangelho. Eu tenho que ir pregar o evangelho sabendo que eu vou ter contato com uma cultura diferente, com questionamentos populares católicos, hoje com questões que já estão enraizadas dentro do nosso sertão, como depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, essas questões também já estão dentro. Então, a minha responsabilidade maior como pregador, como missionário, é estar bem doutrinado, estudar a fundo a palavra do Senhor, conhecê-la e guardá-la no meu coração, entendendo que não há coisa mais preciosa, mais transformadora do que ela. Porque se nós pegarmos, Thomas, muitos livros de Cecília Meirelles, de Drummond, de toda essa turma aí, e jogarmos no sertão pernambucano, nós vamos ter sertanejos intelectuais. Mas se nós pegarmos a Bíblia Sagrada e colocarmos dentro do sertão, nós vamos ter homens com inteligência fora da curva, porque estão conhecendo a santa palavra de Deus. É o poder de Deus aqui na terra. Ao mesmo tempo que eu penso que as igrejas, que os líderes das igrejas, eles têm que gastar muito tempo, um tempo considerável no treinamento dos seus obreiros, né? Ronaldo Lindor tem uma frase muito importante: não mande para longe que não é a beça perto. Isso é um fato. Isso é um fato. Às vezes nós queremos, na ânsia de alcançar o sertão, mandar o obreiro de todo jeito e dizer que ele vai aprender lá. É um grande erro, porque a maioria volta, a maioria fracassa. Isso é estatístico, a maioria volta e fracassa. Agora, quando eu tenho primeiro a consciência que eu tenho que buscar, aliado com a consciência de uma liderança que vai investir na minha vida educacionalmente, você está preparando um obreiro forte no sentido doutrinário, e ele não vai se encantar, ele não vai
vai ficar estremecido ou balançado com qualquer doutrina que ele vai estar lá. Mas ao contrário, ele vai com uma teologia tão forte, tão eficaz, tão singular, que diante de todos esses desafios, ele vai sempre ver que o preparo que ele teve antes de ir para o campo vai fazer toda a diferença. Então, hoje há uma dificuldade muito grande, Thomas, que nós estamos mandando crentes para o campo sem estar preparados, sem conhecer nada de Bíblia, né? Sem ter uma profissão de fé bem alicerçada. Então, eu penso que são duas questões aqui. A primeira é o obreiro, a consciência minha, sua, de nós, de buscarmos a sã doutrina, de estudarmos a palavra de Deus, de estarmos alicerçados. Mais ainda, quando eu sou um vocacionado, eu tenho um chamado para missões, então eu preciso estudar a palavra de Deus, os contextos no qual eu vou estar trabalhando, para estar bem doutrinado. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso que muitas igrejas têm pecado no tocante a ensinar. E olhe, você que é da congregacional, você que faz parte dessa igreja e demais irmãos também na internet, como é precioso fazer parte de uma igreja bíblica, de uma igreja que tem fidelidade às Escrituras. Uma igreja que tem EBD, uma igreja que tem ensino, que é doutrinada, que tem sala de catecúmeno, tem tudo isso. Então, assim, é um privilégio para um irmão fazer parte de uma comunidade de fé assim, sabendo que ela tem compromisso com a verdade e compromisso com o cristão, com o crente daquela igreja, de doutrinado. Então, eu volto a dizer, para fechar esse assunto aqui, que é a responsabilidade da igreja de oferecer ferramentas necessárias, capacitando o seu obreiro, e ao mesmo tempo a consciência do cristão, do obreiro, do vocacionado em buscar e em estudar. Ele tem que fazer isso. Via de regra, ele tem que buscar a sã doutrina, está bem alicerçado. Coisa boa. Meu irmão, chegamos ao final e creio que esse podcast foi histórico, né? Eu acho que é o quarto episódio, quinto episódio, sexto episódio, quinto episódio. Rapaz, E que bom. ele certamente é um episódio muito importante para a nossa igreja e para aqueles que têm acompanhado o nosso podcast que não são da nossa igreja. Várias outras igrejas têm acompanhado, alunos do nosso seminário também têm acompanhado. Foi muito bom ter você aqui e vão ter outros encontros, né? Se Deus quiser. Favor. Pastor, você pode se despedir, fazer suas considerações finais, mas certamente eu digo que foi para mim uma bênção ter você aqui conosco. A alegria é minha, eu agradeço muito pelo convite, agradeço muito por tudo que você tem feito por nós, Thomas. Você é um crente em Jesus Cristo, você é um cara piedoso, um cara que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo e dizer que a igreja congregacional tem bons amigos lá, né? Bons amigos. E eu continuo orando por vocês, meus irmãos. Orando por vocês, para que vocês continuem com esse trabalho relevante, esse trabalho crescente como igreja, um trabalho crescente como um seminário que tem avançado muito. E eu volto a dizer, quando falei lá no começo, né? Vocês têm ganhado uma expansão a nível nacional e internacional, partindo aqui da nossa cidade. Isso para a gente é um orgulho muito grande, né? E falar sobre missões, falar sobre o sertão pernambucano, para mim é uma alegria, né? Aí eu me sinto em casa, me sinto em casa. E estar perto de vocês me deixa ficar muito avançado. Aliás, muita vontade. Ficarei aqui muito mais horas também, muito mais horas. Eu que agradeço. Deus abençoe você, Kelly, os meninos, né? Abençoe a sua igreja, as ovelhas a quem Deus tem confiado a você. Né? Espero voltar aqui mais vezes para a gente estar conversando não só sobre missões, mas outros assuntos também. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, chegamos ao fim desse episódio. Foi uma alegria estarmos juntos. Assista esse vídeo, compartilhe, mande para amigos, converse sobre isso e ore por missões. Ore pelo sertão. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.